fazer as perguntas certas para poder identificar o que se encontra na mente da pessoa a partir do que ela está nos falando sobre as suas queixas. Isso é metamodelar a linguagem de uma pessoa. É algo que todo terapeuta deve aprender a fazer, independente da sua abordagem. Imagina você aprender a escutar, não é a ouvir, é a escutar. Ouvir é algo mecânico. Escutar é algo que você escuta com profundidade, com atenção e é capaz, inclusive, de gerar uma análise e tomar estratégias, tomar decisões para ter algumas estratégias ali naquela comunicação. Imagina você aprender a escutar o que o seu cliente está ali falando e a partir da linguagem dele, você saber fazer as perguntas certas e de uma forma bem estratégica para poder entender de uma forma mais profunda, mais profundamente o que se passa ali na mente dele quando ele está falando dele mesmo ou ali contando alguma situação que o incomoda, suas queixas, enfim, qualquer demanda que a pessoa traga para a terapia. É isso que você vai aprender aqui neste vídeo comigo hoje e isso vai te ajudar na vida, independente se você já é terapeuta ou não é terapeuta, ou tem vontade de ser terapeuta, ou apenas se você é uma pessoa curiosa e deseja aprender mais sobre você mesmo ou sobre você mesma e sobre a mente humana. Meu nome é Cláudia Lavor, eu sou idealizadora do método Terapeuta de Alto Valor e através do Instituto Cláudia Lavor eu formo terapeutas de alto valor, que são capazes de gerar muitos resultados, de construir processos de terapia que geram muitos resultados para a vida dos seus clientes e dos seus pacientes e para a sua própria vida também. Na formação terapeuta de alto valor, através do Instituto Cláudia Lavor, você sai com um certificado ao final da sua formação de terapeuta integrativa em programação neurolinguística, que tem o selo da Associação Brasileira de Terapias Holísticas e que te capacita a atender como terapeuta. Mais do que o certificado é o que você vai aprender durante a sua formação, que contém muita teoria e muita prática também. Mas hoje aqui eu estou aqui para falar para você sobre como você pode aprender a metamodelar a linguagem do seu paciente, do seu cliente ou das pessoas. O que é metamodelo de linguagem? Primeiro vamos entender o que é isso, que parece um bicho de 7 cabeças, né? Essa palavra. O que é metamodelar a linguagem? Metamodelar a linguagem é você aprender, primeiro, como é que essas informações que a pessoa está ali te falando, seja num processo de terapia, ou seja numa conversa, enfim, como é que essas informações foram sendo estruturadas e construídas na mente da pessoa. Com esse conhecimento e dessa forma, você é capaz de saber fazer, escutando corretamente o que a pessoa está te falando, o que ela está te trazendo, saber fazer as perguntas certas para você conseguir ir para uma camada mais profunda da mente da pessoa que nem ela mesma tem consciência que existe e conseguir dessa forma extrair informações importantíssimas para o seu processo de terapia, ou se você ainda não é terapeuta, para comunicação, para uma melhor comunicação com as pessoas. Por quê? A partir do entendimento do que se passa na mente da pessoa, você passa a entender muito melhor como é que a mente dela funciona, qual é o ponto de vista que ela tem sobre aquilo que ela está te falando. E o contrário, na verdade, é o que a gente chama de leitura mental, é você, quando você não tem essas estratégias, quando você não tem esse conhecimento, você fica fazendo um monte de achismos na sua cabeça, ficar criando um monte de historinha na sua cabeça, e o que a gente mais faz é isso, principalmente porque a gente não tem esse tipo de conhecimento, achando um monte de coisa a partir do seu modelo de mundo, ao invés de entender o modelo de mundo da pessoa, e dessa forma você vai estabelecendo caminhos e estratégias de comunicação que não tem nada a ver com a realidade do que aquela pessoa está querendo te trazer ou com o ponto de vista que ela está querendo te mostrar na hora de comunicar algo, ou seja, num processo de terapia ou numa conversa, enfim. E isso faz com que as nossas comunicações, elas fiquem totalmente distorcidas. E se a gente parar para pensar, tem muitos problemas e muita falta de resultado nas terapias que acontecem justamente por falta desse tipo de conhecimento e de um estabelecimento de estratégias
com assertividade, para que a gente consiga ter ali como terapeuta o material mais precioso que está ali no inconsciente da mente daquela pessoa que está te trazendo uma série de questões e que você, não tendo essa estratégia ou esse tipo de conhecimento, não sabe nem como é que você extrai tudo aquilo para definir um raciocínio clínico, definir um raciocínio de um atendimento que de fato gere resultado na vida das pessoas. Então, é algo que eu reforço muito com os meus alunos, com as minhas alunas, é você aprender a metamodelar a linguagem do teu cliente, porque nós somos seres linguísticos, ou seja, as pessoas elas trazem muita informação da vida delas, a gente tem uma comunicação não verbal e a gente tem uma comunicação verbal também, através da linguagem. Então, quando a gente aprende esse tipo de ferramenta que treina a nossa escuta para palavras e formas de expressão, onde a gente entende e sabe que se a gente fizer as perguntas certas, a gente vai conseguir entrar no nível mais profundo da mente da pessoa, a gente consegue ter muito mais assertividade naquele processo, na dinâmica daquele atendimento para chegar nos resultados que a gente quer chegar, que a gente deseja chegar com a nossa terapia. Metamodelar a linguagem é um assunto bem profundo e bem extenso. Eu vou tentar aqui, ao máximo que eu puder, trazer informações que eu sei que já vão abrir muito a sua mente sobre esse assunto. Quando a gente fala de metamodelar uma linguagem, a gente está falando de entender sobre como aquela estrutura daquela informação que está sendo passada para você pela outra pessoa através da linguagem, como é que aquela estrutura foi se construindo dentro da mente da pessoa. Para a gente poder entender isso, a gente precisa antes entender como é que essa estrutura existe, como é que essas informações que a gente capta do mundo externo, e a gente sempre está captando informações do mundo externo através do que a gente vê, do que a gente ouve ou do que a gente sente, como é que essas informações foram sendo construídas na nossa mente? Muito bem. Todas as nossas experiências da nossa vida, desde a nossa infância, elas são materiais, experiências e repetições, né? O ser humano ele aprende basicamente pelas experiências e pelas repetições. Todas elas são materiais que vão sendo absorvidos pela nossa mente para a construção do que a gente chama de um modelo psíquico, ou seja, um modelo de mundo. É a forma como eu organizo na minha mente o que eu estou aprendendo com a minha família, na escola, na igreja, como é que eu devo me portar, o que eu acredito sobre as pessoas, sobre o mundo, o que eu devo acreditar sobre mim mesma, como é que tudo isso vai se organizando na nossa mente para que numa vida adulta a gente consulte tudo isso para poder viver. Muito bem, todas essas informações, elas são captadas através do mundo externo, e são organizadas dentro da nossa mente através do que nós chamamos de 3 processos. Através de um processo de generalização das informações, através de um processo de distorção das informações e através de um processo de omissão de parte dessas informações. Eu vou trazer aqui 3 exemplos para você poder entender e neste vídeo eu vou focar especificamente nas informações que nós generalizamos na nossa mente através de um processo natural, ou seja, quando eu falo um processo natural é porque todos nós fazemos isso. No momento de organizar essas informações, todos nós organizamos generalizando parte das informações, parte dos nossos aprendizados, das nossas experiências e do que a gente vai tentando repetir a partir do meio que a gente vive e aprendendo a viver. Muito bem. Quando a gente fala de generalização, as informações que nós generalizamos, elas são necessárias, e de novo, gente, a gente faz isso através de um processo inconsciente, tá? A mente funciona dessa forma. Essas informações que a gente generaliza, portanto, elas são necessárias para que a gente organize esse processo de aprendizado e aprenda as coisas mais rapidamente. Então, por exemplo, quer um exemplo clássico de generalização são as crenças. A gente vai generalizando o que a gente vai passando de experiência através das nossas crenças, para que a gente, com essa forma de acreditar que o mundo funciona, que as pessoas funcionam, a gente tenha tudo isso como base para decisões futuras da nossa vida. Então, vou dar um exemplo.
Se eu acredito que, e vou aprendendo a fazer isso desde pequenininha, que ao olhar para uma maçaneta, eu posso pegar na maçaneta e colocar ela para baixo e que isso vai fazer abrir a porta, isso é um processo de generalização que vai sendo construído na minha mente, onde eu vou fazendo uma série de ligações que quando eu olho uma maçaneta, eu passo a aprender que se eu colocar essa maçaneta para baixo, eu vou conseguir abrir a porta. Isso é um processo de generalizar uma experiência, uma informação recebida. Por exemplo, tem países que para você abrir uma porta, a maçaneta, na verdade, ela deve ser virada para cima e não para baixo. Então, a pessoa que vive num país desse, ela vai generalizar uma informação recebida de uma forma contrária de quem mora num país que a maçaneta tem que ser aberta para baixo. Então, esse é um exemplo de generalização. Vamos lá, vamos para outro exemplo de generalização. Quando você, por exemplo, tem experiências com um determinado tipo de pessoa, sei lá, às vezes mulher que sofre desde o seu primeiro relacionamento com homens, desde a adolescência, aí depois do segundo relacionamento, terceiro relacionamento, o que ela começa a fazer? Vamos supor, depois do terceiro relacionamento, ela passa a generalizar a informação de que homem não presta, vamos supor, se ela foi traída 3 vezes em 3 relacionamentos seguidos. Não é o fato dela ter sido traída 3 vezes em 3 relacionamentos seguidos e ela ter sofrido com isso que faz com que todos os homens da face da Terra tenham os mesmos valores e os mesmos comportamentos que são diferentes do dela, daquelas 3 experiências que ela teve. Então, isso é muito comum da gente fazer. Inclusive, eu imagino que você também já, na medida em que eu estou falando esses exemplos, já deve estar identificando aí dentro da sua mente quais são as generalizações que você vai construindo na sua cabeça, ou que você foi construindo na sua cabeça a partir da sua experiência de vida. Muito bem. Vamos então ao exemplo de omissão. Quando você, por exemplo, está numa festa e você quer prestar atenção, você está conversando aqui com uma pessoa, mas você quer prestar atenção na conversa de uma amiga sua do lado, porque aquele assunto é um assunto que está te interessando mais, a tua mente começa a processar as informações do que ela está vivendo ali naquela realidade através de um processo que a gente chama de omissão. Eu estou aqui prestando atenção de uma forma superficial na conversa que eu estou participando aqui nessa rodinha, mas a minha mente, na verdade, ela está registrando as conversas da rodinha do lado, se for esta a minha intenção. E quando essa situação acabar, muito provavelmente depois de um tempo, você vai lembrar daquele momento da conversa que você focou a tua atenção e não da conversa que estava acontecendo ali naquela rodinha. Muitas vezes a gente está aqui e aí a gente fala, nossa, apaguei, desliguei. O que você falou mesmo? Porque a minha mente foi para outro lugar, diferente do que é estar presente numa conversa, por exemplo. Então, esse é um exemplo de omissão e quantas vezes a gente faz isso o tempo todo sem nem perceber na nossa vida, desde quando a gente é criancinha. Um exemplo de distorção. Você pode viver uma situação, por exemplo, na sua infância, se você tiver irmãos ou primas ou, enfim, amigas que você possa conversar coisas que vocês viveram lá na infância de vocês, ou na adolescência de vocês, e você pode ter passado já por essa experiência de você trazer a visão do que aconteceu a partir de um ponto de vista, sob uma ótica, e a outra pessoa a partir de outro ponto de vista, sob outra ótica. Por exemplo, sei lá, vamos pegar uma situação aqui onde 2 irmãs viveram uma situação de perigo e elas passaram por uma situação de, sei lá, quase um atropelamento, vai. Uma pode trazer a experiência, até porque elas vão participar, né? Participar dessa experiência a partir de um ponto de vista diferente. Uma pode trazer a experiência dizendo, nossa, foi um caminhão enorme que quase a gente foi atropelada. E a outra vira e fala, não, não foi um caminhão, foi um carro grande, mas não era um caminhão. Dependendo do ponto de vista, inclusive do tamanho, do nível de consciência de que cada criança tem da experiência, ela vai trazer pontos de vista e visões diferentes e até omissões de situações. Ah, o carro buzinou muito. Não, eu não lembro que o carro tenha buzinado.
cada pessoa vai trazer elementos que na época em que aquilo tudo aconteceu ficaram registrados na mente dela. E esses registros eles foram acontecendo de um jeito diferente, ou seja, não é porque cada pessoa registrou aquela experiência de um jeito diferente que aquela experiência tenha acontecido só de um jeito ou só de outro jeito. Cada um foi registrando o que mais a mente naquela época foi chamando a atenção. E isso é o que a gente chama de um processo de omissão de informação. Então, nós passamos, na medida em que nós vamos captando informações para construir o nosso modelo de mundo, por experiências e processos de repetição, onde nós generalizamos informações, onde nós distorcemos informações e onde nós omitimos informações. Eu espero que esses exemplos tenham ajudado você a ampliar um pouco mais o seu modelo de mundo, o seu mapa mental, a sua mente sobre esse assunto, e que é um assunto tão importante. Muito bem, vamos pegar aqui, até para a gente poder entender o que tudo isso tem a ver com o processo de terapia. Vamos pegar aqui como exemplo esse processo de generalização de informação. Muitas vezes, e quantas vezes isso não acontece, de uma pessoa chegar na terapia e falar assim: nossa, Cláudia, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de dizer não. Eu me sinto, inclusive, insegura no momento de dizer não. Quando a pessoa traz esse assunto como uma dificuldade, como uma queixa da vida dela, se o terapeuta não tem esse conhecimento, ele automaticamente começa a acreditar que aquela pessoa, de fato, tem uma dificuldade de dizer não na vida dela. Quando você consegue fazer as perguntas certas a partir do conhecimento do metamodelo de linguagem para identificar, porque ali tem uma generalização. Inclusive, você aprende a identificar na linguagem da pessoa quando é que essa generalização existe. Quando você entende isso, você começa a fazer algumas perguntas que são importantíssimas para tirar aquela pessoa da própria visão que ela tem dela mesma sobre generalização e tirar o terapeuta da visão que ele tem a partir da informação que a pessoa trouxe. Como, por exemplo, um terapeuta com o conhecimento do metamodelo de linguagem e dessa ferramenta específica sobre generalização, sobre como identificar generalização na linguagem que o cliente ou o paciente está nos trazendo ali no momento de falar da vida dele. Você pergunta no mesmo momento o seguinte: vamos lá, me traga alguns exemplos onde você teve dificuldade de falar não. E aí a pessoa relata alguns exemplos, algumas situações que ela passou. Ok, você, naquela outra situação em que você me trouxe, por exemplo, que você vai buscando exemplos que ela já te trouxe onde ela não teve dificuldade de falar não, onde você sabe, inclusive, que ela não teve essa dificuldade de falar não, porque você ou já perguntou ou ela já te trouxe outras experiências. Daquela experiência que você me trouxe, onde você falou que para o seu ex-namorado, que você não queria voltar com ele, você teve dificuldade ali de falar não? Ela falou: não tive. Ok. Então, se você não teve dificuldade de falar não naquele assunto específico, quais são os assuntos específicos que você tem dificuldade de falar não? Ah, tá bom, Cláudia, mas e se eu não tenho nenhuma informação ainda da pessoa? Como é que eu faço? Você começa a pegar exemplos óbvios e corriqueiros de que você tem certeza que aquela pessoa não teve dificuldade de falar não. Porque você, a partir desses exemplos, da consciência, inclusive, desses exemplos na própria vida da pessoa, ela mesma vai quebrando essa consciência ou essa crença a partir da generalização sobre uma queixa que ela trouxe dela mesma. Quais são esses exemplos óbvios? Meu Deus, é difícil de falar, né? Óbvios. Quais são esses exemplos óbvios? Você sabe que a pessoa mora num condomínio, você sabe onde ela mora, se você não souber, você pode perguntar. Vamos lá, você mora onde? Ah, eu moro no condomínio, num apartamento, tá. Você tem porteiro no seu apartamento? Tem. Você tem dificuldade de falar não pro seu porteiro? Não, não tenho. Ok, então você já encontrou um exemplo na vida da pessoa que vai ajudar essa pessoa a sair da generalização. Ela não tem dificuldade de falar não por um porteiro, ok.
Você tem dificuldade de falar não aqui para mim? Não, não tenho dificuldade. Ok. Você tem dificuldade se, por exemplo, uma pessoa te pedir alguma coisa que você não tenha? Gente, aí tem que ir pegando exemplos óbvios. Eu estou tentando pegar aqui exemplo, inclusive, dessa paciente que foi recente. Você tem dificuldade para o seu avô, por exemplo, para alguém da família de falar não? Se alguém te oferece um copo de Coca-Cola e você não toma refrigerante, você vai ter dificuldade de falar não para essa pessoa? Não, não vou ter. Então vamos lá. Se você mesma acabou de falar aqui para mim que em alguns momentos e para algumas pessoas você não tem essa dificuldade de falar não, quais são os momentos e quais são essas pessoas que você tem essa dificuldade de falar não? Aí a pessoa começa a parar para pensar nessa dificuldade que antes resumia ela e que agora, a partir desses exemplos, fazem ela ter consciência de que não é que resume ela essa dificuldade de falar não. Realmente, para alguns momentos e algumas pessoas, ela tem essa dificuldade, para outras não. Isso já vai fazer a pessoa ir para uma camada mais profunda da mente dela. E dessa forma, você vai fazendo perguntas. São mais de 12 perguntas que a gente consegue fazer para utilizar essa ferramenta de metamodelar a linguagem da pessoa, onde você vai conseguindo tirar da mente dela, a partir dessas perguntas, camadas e informações mais profundas que nem ela mesma tem consciência. E ela vira e fala, realmente, não é para todo mundo e não são para todas as pessoas. Então, para quem que é que eu tenho dificuldade de falar não? Ela mesma começa a parar para pensar, gente, isso é incrível. E aí, pegando esse exemplo específico, a pessoa fala assim, nossa, são para as pessoas que são importantes para mim que eu tenho dificuldade de falar não. Aí ainda tem uma generalização, e aí você pode continuar. Quem são as pessoas que são importantes para você? Vamos listar? Fulano, 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 fulano. De todas essas pessoas que são importantes para você, todas elas, você lembra de se perceber numa dificuldade, numa situação que você teve uma dificuldade de falar não? E aí a pessoa vai te dando informação. E a partir dessas informações, nós conseguimos chegar em eventos específicos e pessoas específicas ou situações específicas em que a pessoa de fato tem dificuldade de falar não e ela reconhece outras situações ou outras pessoas que ela não tem dificuldade de falar não, que para ela é muito fácil de falar não. E a partir disso, dessa especificidade que a gente vai trazendo a informação que a pessoa trouxe para a terapia, devolvendo essas perguntas, a gente consegue chegar de uma forma muito mais rápida na origem da dificuldade dela de fato de falar não, ou sobre aqueles assuntos, ou sobre aquela questão específica, enfim. E assim a gente tira em apenas uma sessão informações importantíssimas sobre uma dificuldade que a pessoa trouxe no começo da sessão, que antes resumia ela, né? A pessoa ela se via como uma dificuldade de falar não. A gente traz a pessoa para um nível de consciência diferente sobre aquela percepção que ela tinha sobre ela mesma e sobre aquela dificuldade que ela identificava nela. Entendendo que essa dificuldade, primeiro, não resume ela como um todo, e segundo, aquela dificuldade, ela diz respeito a pessoas específicas e questões específicas. Então, ela se sente mais fortalecida, ela se percebe mais fortalecida, porque ela percebe que ela não se resume àquela dificuldade como um todo, que ela tem sim essa dificuldade em algumas situações específicas e com algumas pessoas específicas, e dessa forma ela sai muito fortalecida, muito mais fortalecida da própria visão que ela tem dela mesma, e a gente consegue entender aonde especificamente e por quais motivos especificamente ela tem aquela dificuldade de falar não. E aí a gente consegue inclusive aplicar outras ferramentas e escolher outras ferramentas. No nosso caso, que são ferramentas que eu ensino na formação TAV, neste caso específico, você pode, por exemplo, trabalhar com reimprinting, trazendo essa sensação sobre essa dificuldade de falar não, e trabalhando na técnica de trás para frente até chegar na origem, até você ressignificar e aquilo ser trabalhado na mente da pessoa de uma forma diferente, com novos caminhos neurais, para que ela encontre
caminhos e formas diferentes de lidar com essa dificuldade, e uma vez a gente trabalhando na técnica e dando novos significados e ressignificando a origem dessa dificuldade que a gente encontra, por exemplo, né, de falar não, facilmente aplicando o reimprinting, você consegue dar a pessoa caminhos neurais para que ela entre em contato com novos recursos que ela possui para poder trabalhar e lidar com essas situações de uma forma completamente diferente e completamente mais natural, inclusive colocando ela em contato com recursos que ela utiliza de um jeito inconsciente para falar não em outras situações que foram identificadas que ela consegue falar não. E dessa forma a gente consegue estabelecer um raciocínio muito mais rápido e trazer resultados muito mais rápidos para um processo de terapia. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a ampliar a mente de vocês em relação à escuta com esta ferramenta que faz total diferença para um processo de terapia. Coloca as dúvidas aqui embaixo que eu vou respondendo para vocês. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta e sobre outras ferramentas que eu ensino na formação terapeuta de alto valor, é só você clicar aqui embaixo, eu vou deixar um link aqui embaixo deste vídeo, onde eu tenho uma aula onde eu explico sobre o método como um todo, e você pode encontrar mais informações lá. Inclusive, nessa aula, eu ensino uma forma e um passo a passo para você conseguir fazer pessoas se interessarem sobre o seu trabalho a partir do seu conhecimento de uma forma que de fato seja uma forma verdadeira, a partir do que você pode ajudar as pessoas no seu processo de terapia. Enfim, espero que eu tenha conseguido ajudar e vejo vocês em outros vídeos.